Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em um assunto que, basicamente, move o mundo digital como o conhecemos. Vamos falar sobre os objetivos e, claro, os desafios dos sistemas distribuídos. É essa arquitetura que faz com que gigantes como serviços de streaming e jogos online funcionem numa escala global. Para quem estuda ou trabalha com tecnologia, entender isso aqui é fundamental. Para a gente começar, uma pergunta que parece simples. O que o Google, a Netflix e aquele jogo online que consome horas do nosso dia têm em comum? Bom, todos eles precisam atender milhões, às vezes bilhões de pessoas ao mesmo tempo. A grande questão é como eles conseguem fazer isso de uma forma que parece tão única, tão fluida. A resposta não está em um supercomputador, mas sim na forma como eles são construídos. E a resposta está muito bem resumida nesta definição clássica do Tannenbaum. A verdadeira mágica de um sistema distribuído é essa: pegar um monte de computadores completamente independentes e fazê-los trabalhar juntos, de uma forma tão afinada que, para quem está usando, tudo parece ser uma única e gigantesca máquina. E como essa mágica toda acontece? Bem, o segredo tem nome: middleware. Pensa nele como uma camada de software que fica ali, no meio do caminho, agindo como um tradutor universal. É o middleware que esconde toda a bagunça, toda a complexidade da rede e faz com que máquinas diferentes conversem como se fossem uma só. Ok, beleza. Já entendemos mais ou menos o como, mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Por quê? Se é tão complicado juntar tantos computadores, por que ter todo esse trabalho? Quais são os grandes objetivos que fazem tudo isso valer a pena? No fundo, tudo se resume a 3 pilares. O primeiro é o compartilhamento de recursos. Isso economiza uma grana enorme, porque várias máquinas podem usar o mesmo hardware ou o mesmo banco de dados. O segundo é a confiabilidade. Pensa assim: se um servidor da Netflix lá na Europa cai, outros servidores em outros lugares assumem e a maratona da série continua sem ninguém perceber. E claro, o terceiro, desempenho, é juntar a força de várias máquinas para entregar uma busca no Google em uma fração de segundo. Só que essa palavra, desempenho, pode ser meio vaga, né? Não é só uma questão de ser rápido. Em sistemas distribuídos, a gente precisa de jeitos bem concretos de medir isso para saber se o objetivo está sendo realmente alcançado. Então, para medir o desempenho de verdade, a gente precisa olhar para 2 coisas muito importantes. Primeiro, as métricas que o pessoal de engenharia usa, e segundo, um conceito-chave que ajuda a otimizar tudo: a granularidade. Porque desempenho não é uma coisa só. É um equilíbrio delicado. A gente mede o tempo de resposta, claro, mas também o tal do throughput, que é basicamente o quanto de dados o sistema aguenta processar por segundo. E não adianta nada ser super rápido se o sistema consome todos os recursos da rede. É a combinação de tudo isso que mostra se o sistema é eficiente de verdade. E para otimizar esse desempenho todo, um fator crucial é a granularidade. Pensa numa linha de montagem de carros. Em vez de uma pessoa só construir o carro inteiro, o trabalho é quebrado em tarefas pequenas e cada pessoa, ou no nosso caso, cada processador, faz uma parte ao mesmo tempo, em paralelo. E existem basicamente 2 tipos: a granularidade fina, que é para tarefas minúsculas e muito rápidas, tipo processar os pixels de uma imagem. E tem a granularidade grossa, que é para tarefas maiores, como renderizar um trecho de um filme. A ideia aqui é manter os processadores ocupados o máximo de tempo possível com uma tarefa grande, otimizando o uso dos recursos. O resultado prático é o que a gente vê aqui. Em vez de uma única CPU fazendo todo o trabalho em fila, as tarefas são divididas. Enquanto uma CPU está trabalhando numa parte, a outra já está adiantando a próxima. O resultado final é que o trabalho acaba muito mais rápido e o sistema se torna absurdamente mais eficiente. Bom, até aqui parece tudo lindo, né? Mas é claro que, se fosse tão simples, todo mundo faria. Apesar dos objetivos serem muito claros, alcançar tudo isso na prática traz uma série de desafios enormes, que são obstáculos que já nascem com a própria ideia desse tipo de arquitetura. E aqui tem uma grande ironia. Muitos dos nossos maiores objetivos, como desempenho e confiabilidade, são exatamente a fonte dos nossos maiores desafios. É preciso lidar com a concorrência por recursos, garantir a segurança em dezenas de pontos diferentes e, claro, o desafio mais famoso de todos, a escalabilidade. Então, vamos focar um pouco nesse desafio: escalabilidade. O que é isso? É a capacidade que o sistema tem de crescer. Imagina que um aplicativo viraliza da noite para o dia. A escalabilidade é o que vai dizer se o sistema vai aguentar o tranco e se expandir para milhões de novos acessos ou se ele vai simplesmente quebrar. E esse desafio da escalabilidade ganha uma camada extra de complexidade
quando a gente espalha o sistema pelo mundo. Pensa no desafio que é fazer um sistema que tem servidores no Brasil e no Japão funcionar como uma coisa só. Como é que se lida com a latência, com a distância física e faz com que a experiência para quem usa seja instantânea? Outro obstáculo gigantesco é a heterogeneidade. Porque a realidade é essa: um sistema distribuído é uma colcha de retalhos. É uma mistura de hardwares diferentes, sistemas operacionais diferentes, redes diferentes, e tudo isso precisa conversar de forma harmoniosa. E a solução para isso nos traz de volta para um conceito que a gente já viu. Pois é, o middleware. Ele é a cola que une tudo. É ele que atua como esse tradutor universal, permitindo que um servidor rodando Windows converse perfeitamente com um servidor Linux, por exemplo. No final das contas, projetar um sistema distribuído é a arte de encontrar um equilíbrio. Como é que a gente maximiza os objetivos incríveis de desempenho, de confiabilidade e, ao mesmo tempo, gerencia os obstáculos que são inevitáveis, como escalabilidade, segurança e toda essa complexidade? Não tem uma resposta única, e é justamente encontrar a solução ideal para cada caso que faz dessa área algo tão fascinante.